Nessa aula eu vou falar sobre como organizar as finanças pessoais e as finanças empresariais. Nessa aula nós iremos ver qual é a diferença entre lucro e prolabore, como definir um prolabore, o que eu aprendi com uma caixa de sapato e como separar as contas da pessoa física das contas da pessoa jurídica. Vamos começar com a diferença entre lucro e prolabore. O prolabore é a remuneração paga aos sócios que trabalham na empresa. Em outras palavras, o prolabore é a remuneração do trabalho. Vamos imaginar algumas situações para deixar claro esse conceito. Vamos supor que você tem uma empresa e trabalha nessa empresa todos os dias, e você retira um salário da empresa de R$5.000 por mês. Nota que esse dinheiro que você retira da empresa, ele não é lucro que a empresa está gerando para você. Provavelmente ele é prolabore. Por quê? Esses R$5.000 você gasta para ir na farmácia, para comprar qualidade de vida para você e para sua família, para pagar suas despesas de casa, para tirar férias, para comprar roupas e assim por diante, para manter o padrão de vida que você tem. Então, se você não trabalhasse na sua empresa, você poderia estar trabalhando em outra empresa. Só que você precisaria contratar alguém para fazer o trabalho que você faz hoje no seu negócio. Ou seja, você não iria mais se pagar, talvez R$5.000, mas precisaria pagar para outra pessoa um salário equivalente. 3.000, 5.000, talvez até mais, 7.000 para fazer exatamente o que você fazia. Por outro lado, se você estivesse trabalhando em outra empresa, você provavelmente iria buscar ganhar mais em outra empresa. Então, nota que o prolabore está diretamente relacionado com trabalho e não necessariamente com lucro. Então, ele é completamente diferente de lucro. Renan, mas o que é o lucro? Bom, o lucro é a remuneração do capital investido na empresa. Imagine que você tenha R$100.000 em uma aplicação financeira que pague 1% de juros ao mês. Então, todos os meses você ganha o equivalente a R$1.000 de juros. Se você, por acaso, decidir resgatar essa aplicação e abrir uma empresa, e você se pagar um prolabore, nota que, se você se pagar um prolabore de R$3.000 e ao longo do tempo a empresa foi acumulando dinheiro, e você continua se pagando R$3.000. E chegou no final do ano, você viu que tem R$20.000 na sua conta da pessoa jurídica, por exemplo. E você fez os cálculos, avaliou que a empresa não precisa ter todo aquele dinheiro em caixa. Então você resolve retirar uma parte desse dinheiro e colocar no seu bolso. Nota que ao longo dos meses você foi remunerado pelo seu trabalho. E quando você faz uma retirada periódica da empresa, por exemplo, chegou no final do ano, fez uma retirada de R$10.000 da empresa, além dos R$3.000 que você recebeu proveniente do seu trabalho, você recebeu mais R$10.000. Só que esses R$10.000 nós podemos supor que ele não é proveniente do seu trabalho, e sim, ele estaria remunerando o capital. Qual capital, Renan? Aquele que você investiu no início da empresa. Investiu R$100.000 para montar a empresa, então você está retirando uma parte desse dinheiro no final do ano. Então são duas coisas completamente diferentes. Por quê? Eu sei que em pequenas empresas, geralmente o dono trabalha na empresa e sobrevive da empresa, mas não necessariamente todo dono precisa trabalhar na empresa. E não necessariamente todo mundo que trabalha na empresa colocou dinheiro na empresa. E é justamente por isso, para diferenciar o acionista de quem trabalha na empresa, ou o acionista, o investidor financeiro e o investidor que realmente trabalha na empresa, é para diferenciar essas duas pessoas que foi criado o conceito de prolabore, que é a remuneração do trabalho, para quem trabalha todos os dias, e a remuneração do capital, que é o lucro. Agora eu vou te passar alguns pontos sobre o porquê definir um prolabore. O primeiro ponto é, com uma remuneração pré-definida, você foca no que realmente te trará qualidade de vida. Se a gente tem um salário variável, digamos assim, quando nós precisamos de mais, nós podemos pegar mais da empresa, ou quando nós precisamos de menos, nós podemos pegar menos da empresa,
isso causa uma falsa sensação de que você está gastando pouco ou que você está mantendo as contas controladas. A melhor coisa que você pode fazer é definir um Prolabore e ficar dentro dessa faixa de remuneração. Outro ponto é que, com uma remuneração pré-definida, a sua empresa tem mais previsibilidade para se planejar. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui é que a sua remuneração não será afetada ou será menos afetada por variações de faturamento e resultado da empresa. É comum empresários que não têm Prolabore definido e que o caixa da empresa é a mesma coisa que a sua carteira. É muito comum, quando a empresa fatura mais, o empresário gasta mais. Quando a empresa fatura menos, ele gasta menos. Isso é péssimo para o empresário e é péssimo para a família, porque eles são diretamente afetados por qualquer variação na empresa. Então, se a empresa vender um pouquinho a menos esse mês, o padrão de vida já cai. Então, você nunca tem uma previsão. E aí, o empresário não consegue tirar férias porque não tem Prolabore definido, porque ele, pessoa física, não consegue fazer uma poupança, ele não consegue se planejar, ou seja, tudo acaba girando em torno do negócio. Então, todos os gastos, se a empresa está bem, a gente tira férias, se a empresa não está bem, a gente não tira. Eu não estou falando que a gente não tem que ter esse compromisso com a empresa. O que eu quero dizer é que, separando essas duas coisas, a família afeta menos a empresa e a empresa afeta menos a família, e isso é o melhor dos dois mundos, tá bom? O quarto ponto é: viva 2 degraus ou mais abaixo do padrão de vida que você pode. Se você não tem uma faixa salarial definida, você não sabe quanto você retira por mês da empresa. Você não sabe o quanto você está gastando, o quanto a sua qualidade de vida está pesando na empresa. Muitas vezes, a empresa perde competitividade por conta do empresário retirar muito dinheiro da empresa. Se o empresário retira muito dinheiro, as despesas administrativas da empresa crescem muito. Se as despesas crescem muito, a formação de preço tem que ser reajustada para mais, e isso afeta a competitividade da empresa, isso afeta o volume de vendas, enfim, você sabe, você deve imaginar o que pode acontecer com isso. Então, se você tem uma faixa salarial definida, você sabe qual é a sua faixa salarial, sabe aonde os seus gastos devem se encaixar, e você pode dosar o seu padrão de vida com base nessas faixas salariais. Agora eu quero falar o que eu aprendi com uma caixa de sapatos. Eu acredito que essa história pode te ajudar, pode te inspirar a, de fato, separar completamente essas duas contas. Tudo começou em 2003, quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade. O meu pai era policial militar e a minha mãe professora. Como o salário dos dois eram baixos, para complementar a renda da família, meu pai montou uma empresa de segurança privada. Bom, para fazer uma história curta, a empresa era a única da cidade, trabalhava-se muito, ganhava-se bem, porém, literalmente não sobrava nada. Isso ficou bem claro quando um dia o meu pai tinha fechado um excelente negócio e recebeu cerca de R$30 mil à vista. E o meu pai tinha uma grande falha e um grande mérito. Bom, a grande falha era o seguinte: ele era completamente desorganizado financeiramente. E o grande mérito, ele não deixava faltar nada em casa. Agora eu quero que você faça uma conta simples, começando com desorganização financeira mais não deixar faltar nada em casa mais R$30 mil. A solução que meu pai encontrou foi muito simples. Foi pegar todo o dinheiro, colocar em uma caixa de sapatos e guardar no guarda-roupas. Assim, o que a família ou a empresa precisasse, bastava ir lá nessa caixa de sapato e pegar o dinheiro. Bom, mais uma vez, para fazer uma história que é longa, para fazer ela curta, literalmente todo o dinheiro foi gasto. Aí você pensa, com besteiras? Não foi gasto com besteiras. Com luxos, viajaram, compraram uma limusine? Não, nada disso. O problema é que ninguém tinha o controle de nada. Em resumo, todo aquele dinheiro que foi suado para conquistar foi simplesmente sendo gasto com despesas do dia a dia. Pessoal, essa é uma história real que exemplifica bem as besteiras que a gente pode fazer quando não se tem um Prolabore definido. Quer dizer, naquela época, em 2003, tinha tranquilamente uma faculdade ali
na caixa de sapato. E a gente acabou gastando com despesas do mercado, com algumas roupas, fazendo alguns concertos na casa, abastecendo o carro e assim por diante. Eu tenho certeza que você já deve ter escutado uma história parecida ou talvez teve uma história parecida como essa na família. O que eu quero te contar, exemplificar para você com essa história é a seguinte. Independente se essa história representa exatamente a sua realidade ou não, não tenha uma caixa de sapatos. Defina um Prolabore. Se pague o Prolabore. Viva dentro dessa faixa de renda. Todo o resto, reinvista no negócio ou retire em um momento apropriado. Dessa maneira, a sua família tem mais qualidade de vida, sim, mesmo recebendo menos ou mesmo tendo um teto de recebimento, a sua família vai ter mais qualidade de vida. Isso porque vocês vão focar no que realmente vai trazer felicidade, no que realmente vai trazer qualidade de consumo para suas vidas e vão ignorar todo o resto que não é necessário ou que não agrega tanto valor assim nas suas vidas. Agora uma pergunta que muita gente tem dúvida. Renan, entendi tudo isso, legal, mas como é que eu defino Prolabore? É R$1.000, é 5.000, é 10.000? Eu tenho medo de definir pouco e faltar, tenho medo de definir muito e sobrar e tá pesando muito na empresa. Como é que eu defino isso, Renan? Isso é você quem vai ter que fazer, mas eu quero passar algumas considerações que vão te ajudar a chegar no número do Prolabore, tá bom? O primeiro ponto é, a pergunta-chave para identificar o quanto nós devemos nos pagar é simples. A pergunta é a seguinte: se eu fosse contratar uma pessoa para exercer as mesmas atividades que eu exerço na minha empresa, quanto eu deveria pagar para essa pessoa? E aqui a gente pode fazer uma variação, para exercer as mesmas atividades ou para gerar o mesmo resultado que eu gero para a minha empresa. Quanto eu precisaria pagar? Se a sua principal função na empresa é a parte comercial, para eu contratar uma pessoa tão boa quanto eu para essa parte comercial, quanto eu precisaria pagar por mês? E essa é uma boa relação para você chegar em quanto você deveria retirar por mês da empresa. E aqui uma reflexão importante sobre essa definição. Empresas iniciantes, geralmente, é recomendável que o sócio proprietário tenha uma remuneração mais modesta, igual ou inferior àquela remuneração que o empresário exercia antes de começar a empreender. Então, se o empresário ganhava 3.000 antes de começar a empreender, o ideal é que ele retire no máximo R$3.000, pelo menos até a empresa se estabilizar. 3.000 no máximo. O ideal é que você retire um pouco menos que isso. Empresas que passaram da fase de risco, que já não estão ameaçadas, que já ganharam algum mercado, a minha dica é: defina uma remuneração com foco um pouco mais na qualidade de vida. Afinal de contas, você não está trabalhando 6 horas por dia ou não está trabalhando 8 horas por dia de segunda a sexta. Você está trabalhando provavelmente 12 horas por dia. Então, se você não tiver um pouquinho mais de qualidade de vida do que você tinha há 2 ou 3 anos atrás, isso facilmente vai te desanimar. Nem muito para um lado, nem muito para o outro. Se você tentar viver muito modesto, você consegue viver, com certeza. Mas se você fizer isso por 5 anos, por 6, por 7 anos, reinvestindo muito dinheiro na empresa, provavelmente você vai começar a perder apoio da sua família. Sua família vai sentir o seguinte: nossa, a gente trabalha 6, 7 dias por semana, 12, 13 horas por dia, e a gente não vê o resultado desse trabalho. Então você vai começar, primeiro, a perder apoio da sua família, e segundo, provavelmente você não vai aguentar por muito tempo. E se você aguentar esses 5 ou 6 anos, provavelmente a sua saúde vai ser impactada. Então, depois que a sua empresa passou da fase de risco, defina uma remuneração um pouquinho mais elevada, não tanto, um pouquinho mais elevada, para realmente recompensar você e recompensar a sua família por todo o esforço que vocês estão empenhando nessa empresa. E aqui tem um ponto importante. Lembre-se sempre que 2 vezes mais remuneração, 2 vezes mais Prolabore, não é igual a 2 vezes mais qualidade de vida. Por exemplo, se hoje o seu Prolabore é R$5.000 por mês e você
tiver a capacidade e decidir dobrar para 10 mil, eu garanto para você que nem você e nem sua família vão ser 2 vezes mais felizes ou vão ter 2 vezes mais qualidade de vida. O que geralmente acontece é que quando você tem um incremento muito alto na remuneração, esse algo a mais acaba facilmente sendo gasto com futilidades, com coisas que não irão agregar realmente na sua qualidade de vida. Fique muito atento a essa relação, fique muito atento a essa frase. 2 vezes mais remuneração não é igual a 2 vezes mais qualidade de vida. Agora eu quero falar por que é tão difícil definir um Prolabore e cumprir com os pagamentos. Nós temos 2 situações. A primeira delas é quando falta capital de giro e, nesse caso, retirar Prolabore pode prejudicar a sua empresa. E na situação 2 é quando falta organização. Nesse caso, não retirar o Prolabore irá prejudicar a sua empresa. Note, eu quero deixar bem claro qual é a diferença dessas 2 sentenças, dessas 2 soluções. No primeiro caso, retirar pode prejudicar a sua empresa e no segundo caso, não retirar irá prejudicar ela. Vamos entender exatamente como funciona cada uma das situações. Como é que eu identifico que a minha empresa está na situação 1 ou está na situação 2? Vamos lá. Vamos imaginar que próximo do 5º dia útil, quando você paga os funcionários e quando você iria se pagar, você confere o saldo da conta no banco. E você vai se fazer a seguinte pergunta: se eu retirar o meu salário hoje, a conta da empresa vai ficar no negativo ou não? Se a resposta for sim, nesse caso, você está na situação número 1. Você está na situação de falta de capital de giro. Então, basicamente, o que pode acontecer é o seguinte. Digamos que eu defini um Prolabore de R$5.000 e chegou próximo do dia do pagamento, o saldo da conta está próximo de 0. Se eu pegar R$5.000 da conta da empresa e transferir para minha conta pessoa física, eu acabei de me pagar. Porém, na conta pessoa física, eu não estou recebendo nada de juros. E na conta da pessoa jurídica, eu estou pagando entre 15% a 20% de juros do crédito rotativo. Agora, como a gente identifica a situação número 2? Digamos que chegou próximo ao 5º dia útil, na data de fazer os pagamentos, e você vai olhar o seu saldo da conta jurídica e vai se fazer a seguinte pergunta: se eu retirar o meu salário daqui, vai ficar no negativo ou não? Se a resposta for não vai faltar dinheiro na empresa, a empresa tem dinheiro suficiente em caixa para cumprir com suas obrigações e não pagar juros, e não ter que pedir emprestado para o banco, se essa for a resposta, se você não retirar Prolabore, isso irá prejudicar a sua empresa. Porque falta organização, falta divisão do que é da empresa e do que é seu. E um assunto muito comum nas minhas consultorias, o pessoal me pergunta muito, é realmente como dividir. O pessoal tem dúvidas de como fazer isso, enfim. O que eu vou te passar agora é o passo a passo para você fazer isso. Então, ao final dessa aula, você vai ter todas as informações que você precisa para, de uma vez por todas, separar dinheiro da empresa e dinheiro seu. O primeiro ponto que eu vou abordar é quando falta capital de giro. Então, o passo a passo é o seguinte. O primeiro ponto, você precisa definir um Prolabore agora. Nesse exemplo, R$5.000. Não amanhã, nem mês que vem. Você precisa definir um valor agora. O segundo ponto é controle todos os pagamentos que a sua empresa vai fazer. Então, por exemplo, se falta capital de giro, você não vai transferir R$5.000 da sua empresa para a conta pessoa física, como a gente já havia falado, porque você provavelmente vai pagar juros. Então, primeiro, você vai definir o Prolabore e segundo, tudo o que for pago pela empresa, mas que não é a empresa a beneficiária, que na verdade foi uma conta que você comprou, a escola dos filhos, o mercado, o aluguel da sua casa, a prestação do carro e assim por diante, tudo o que não for da empresa, você vai lançar como Prolabore. O dinheiro vai sair do caixa, mas não vai ser lançado como escola dos filhos ou prestação do carro, vai ser lançado como Prolabore. Ao final do mês, você vai fazer uma soma e aí 2 situações podem acontecer. A primeira delas, o valor que você retirou ao longo do mês em pequenas prestações foi maior do que o que você estabeleceu, foi maior do que 5.000. Se esse
for o caso, eu recomendo fortemente você comprar o livro do Gustavo Cerbasi, Como Organizar a Sua Vida Financeira. Ele é um livro voltado para finanças pessoais. Ou a segunda situação é, o valor retirado foi menor do que o estabelecido. Nesse caso, ótimo, você tem duas opções. Definir um Prolabore mais baixo, agora próximo do que esse que você realmente retirou, ou manter os 5 mil, ou manter o valor original que você identificou, sabendo que esse é o valor necessário para você pagar todas as suas contas e manter o padrão de vida que você deseja manter. Então, se falta capital de giro na sua empresa, é exatamente isso que você precisa fazer. Agora eu vou passar para o próximo slide. Na situação número 2, quando falta organização. Quando falta organização, o primeiro ponto é você definir um Prolabore agora. Defina agora, não amanhã, não mês que vem. Agora. Nesse exemplo, R$5.000. Então, o segundo passo é o seguinte. No próximo quinto dia útil, na data em que você geralmente paga os seus funcionários, inclua-se como mais um na folha de pagamento a ser paga e transfira o valor que você definiu da sua conta pessoa jurídica para a sua conta pessoa física. Chegou no quinto dia útil, faz um TED para a pessoa física. A partir dessa data, todos os pagamentos da pessoa física deverão sair da sua conta da pessoa física e não mais da sua conta da pessoa jurídica. Se no final do mês sobrou dinheiro na conta da empresa, maravilha. Você deve continuar procurando maneiras de investir esse dinheiro e fazer a empresa crescer e ficar ainda mais eficiente. Se no final do mês faltou dinheiro na conta da pessoa física e você precisou recorrer à empresa para pagar suas despesas, mais uma vez eu recomendo fortemente que você compre o livro. Não precisa pensar muito, porque essa é uma compra de, R$30, R$40, que se você ler vai mudar a sua vida. Compre o livro do Gustavo Cerbasi, Como Organizar a Sua Vida Financeira. Agora eu quero saber de você. Essa aula foi útil para você? Esse conteúdo te ajudou, te abriu os olhos? Deixa um comentário aqui abaixo dessa aula me contando o que você achou disso. Eu vou ter o prazer de ler cada um desses comentários e eu farei o possível para responder cada um deles. Meu nome é Renan Sassi e até a próxima aula.